Ontem terminou a oitava rodada do Campeonato Brasileiro e parece que magicamente nós não encerramos essa rodada na zona do rebaixamento. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, ver a situação do Fluminense na tabela e como vai ficar essa sequência para tentar reverter essa situação. Além disso, teve situação envolvendo o Marcos Paulo, eliminação do Sub-18, empréstimo do Edinho. Então vem comigo para mais esse giro do almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Eu vou começar com a situação do Marcos Paulo, porque apesar de eu achar que ele não merece um pingo da nossa atenção, depois do que o Fluminense fez pra ele esse ano, e de tantas vezes que a gente viu a imagem dele dentro do CT esse ano, esse tipo de situação realmente me incomoda muito e me obriga a ter que falar. Mas essas que vocês vão ver são imagens que o paparazzo rubro-negro fez dentro do Maracanã ontem na partida entre Flamengo e Grêmio. Marcos Paulo, gostou da atuação do Flamengo, da atuação? Ah, Júlia, mas ele é livre pra ele fazer o que ele quiser. Assim, show! Com a vida pessoal do Marcos Paulo, eu não estou nem um pouco preocupada, nem interessada. Agora, ele ter forçado a saída do Fluminense, como ele forçou, ainda que tivesse erro da diretoria, mas ter forçado a saída do Fluminense, como ele forçou, tendo saído, deixado o Fluminense sem receber nenhum tostão. Aí ele volta pro Brasil, se lesiona, o Fluminense permite que ele seja tratado dentro do CT, e aí meses depois faz algo assim. Pra mim, até a maneira como ele tava vestido mostra que ele sabe o problema que ele ia arrumar caso ele fosse visto. E assim, eu espero que se tudo que ele fez inicialmente não foi suficiente, pelo menos depois de uma dessa, o Fluminense não permita que esse cara tenha algum espaço lá dentro. Na época que ele tava treinando no CT, eu ouvi gente falar assim: ah, nossa, é o Fluminense mostrando sua grandeza. Não, pra mim é um desrespeito com a torcida. Que acompanhou quando ele tava aqui, que acompanhou a saída, que ficou revoltado, que ficou triste, que enfim, eu não sei o que vocês acham dessa situação toda, mas vamos para o próximo assunto, afinal a gente tem muita coisa na tabela para se preocupar. Antes da gente mostrar a tabela, se você tá gostando desse novo quadro aqui do Jornada, vou te pedir para deixar o seu like. Sei que os assuntos dessa semana depois da derrota do Clássico não são tão positivos assim, mas essa é uma forma de você apoiar o nosso canal. Mas ontem o Fluminense chegou a entrar no Z4 quando o Criciúma abriu o placar contra o Atlético Paranaense, mas ele acabou sendo derrotado de virada e com isso o Fluminense voltou para a 16ª colocação. Eu tive que mudar de cenário porque estão fazendo uma obra em cima da minha casa e começaram a martelar justamente em cima do meu quarto. Aqui o barulho é um pouco menor no quarto do meu irmão, então roubei o espaço dele. Obrigada, Daniel. Mas a gente ia olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, e para quem não conhece essa tabela, ela é do site oficial da CBF, e eu escolhi ela porque a gente vai ver aqui um pouco do retrospecto do Fluminense dentro dela. O Fluminense está em uma situação muito complicada, porque está com 6 pontos em 8 jogos disputados. E, por exemplo, clubes como Cruzeiro e Atlético Mineiro, que tem uma rodada a menos, estão em uma posição muito acima da nossa. Ao mesmo tempo, Grêmio e Internacional, que tem 2 rodadas a menos, 2 jogos a menos que a gente, também estão numa colocação acima. E o Criciúma, tudo bem, tem 2 jogos a menos, acabou perdendo ontem, né? Mas a verdade é que na comparação como toda, a nossa situação é bem complicada. E aí ontem o Trivela lançou uma matéria falando sobre os problemas do Fluminense e entrou muito na questão da montagem de elenco, o que eu acho que tem problemas sim. E aí eu não vou falar especificamente dos reforços que nós trouxemos, porque acho que foi unanimidade que a gente tinha gostado dessa janela de transferências que o Fluminense fez no início do ano. Mas concordo que nós olhamos muito para o setor do ataque e pouco para o setor de defesa. Mas a grande questão que fica no momento é: o Fluminense pode ter um elenco com problemas. Ainda que a gente reconheça isso, é um elenco para estar nessa situação da tabela? O Fluminense começa o brasileiro desse ano em 8º lugar. Aquele empate contra o Bragantino, onde o Fluminense até teve uma boa atuação, mas alguns momentos em que desligou ali dentro de campo acabou que resultou nesse empate por 2-2 em um jogo que a gente teria a obrigação de ganhar. A partida contra o Bahia na Fonte Nova, onde a gente perdeu para o Bahia por 2-1, ela pode ser muito problemática em termos de atuação. Mas você perder na Fonte Nova para o Bahia não é um absurdo como muita gente pinta. Afinal, o Bahia hoje tem um time muito acertado e ganhar lá não é fácil. E aí vem os únicos 3 pontos conquistados por uma vitória, que é contra o Vasco. E aquele jogo que é o clássico, o Vasco na situação que tá, ainda assim você deveria imaginar que nós íamos engatar aí uma boa sequência, que isso ia dar um ânimo para a sequência. Mas o Fluminense começa, na verdade, a cair na tabela, né?
A gente perde para o Corinthians fora numa atuação vergonhosa, o que é que você até poderia contar que não seriam pontos fáceis de conquistar, porque, de fato, bater o Corinthians na arena é difícil. A gente empata contra o Atlético Mineiro, o que, pela atuação, não deveria ter sido o resultado. Perdemos para o São Paulo no Morumbi, o que também não é um resultado completamente absurdo. Mas aí vem essas duas sequências, né? Que é o empate para o Juventude em casa, o que esse sim não tem o que justificar. E mais do que o resultado, a atuação vergonhosa para o Botafogo no Clássico. Só que a verdade é que, com o elenco que a gente tem, nós poderíamos ter vencido pelo menos mais 3 jogos desses todos que eu te apresentei. O que faria uma diferença absurda na colocação da tabela. Então, ainda que o elenco tenha questões, elas não justificam essa classificação. E agora a gente pega uma sequência que também não é tão simples, né? A gente vai pegar o Atlético Goianiense em casa, o que não deveria ser uma preocupação, o Cruzeiro fora, o Flamengo com o nosso mando e até a gente enfrentar ali o Vitória, que realmente está numa situação muito mais complicada do que a nossa. Mas assim, quantos pontos vocês acham que o Fluminense consegue fazer nesses jogos para poder reverter esse resultado e não se preocupar com a parte de baixo da tabela? O elenco que a gente tem deveria ser suficiente para isso, mas vai precisar começar com uma vitória nesse sábado contra o Atlético Goianiense. Saiu uma notícia com relação à renovação do Marlon, mas antes de a gente falar desse assunto, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no Jornada se você está gostando desse conteúdo. Mas saiu no já que o Fluminense tem interesse em renovar o contrato de empréstimo com o Marlon, né? Segundo a apuração deles, isso é interesse tanto do Fluminense como do próprio Marlon, mas eles destacam aqui as condições, né? Vai depender de uma liberação nova do clube Shakhtar Donetsk, ou até que a FIFA aumente a cláusula de guerra por mais um ano. O Marlon veio nessa liberação especial da FIFA por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, onde ele poderia ser emprestado por um ano, ainda que o Shakhtar não quisesse que esse empréstimo acontecesse. E aí agora vai depender, ou se o Shakhtar vai aceitar essa renovação, ou se a FIFA vai estender essa cláusula por mais um ano. Mas a pergunta que fica é, vale essa renovação do Marlon? A gente ouviu que o Marlon veio para ser substituto do Nino. Tudo bem que ele teve problemas de lesão, ficou um tempo afastado, está voltando agora. Mas mesmo no ano passado, a gente não viu boas atuações, né? Mas ainda que o Marlon possa se recuperar na temporada, vale hoje apostar uma renovação por mais um ano desse jogador? Eu confesso pra vocês que eu tenho dúvidas, assim. Acho que mesmo quando o Marlon tava bem, ele não conseguiu entregar nada muito animador que justifique uma renovação. E essa é uma decisão importante, afinal ela tem ligação direta com o planejamento que o Fluminense vai fazer pra janela do meio do ano, né? A matéria diz que a tendência é acontecer uma reunião no fim desse mês pra debater a permanência do jogador, mas deixa aí a sua opinião nos comentários, porque eu confesso que tenho bastante dúvidas com relação a essa renovação. E vamos falar sobre o Sub-18. A gente falou no início da semana sobre o golaço que o Riquelme Felipe tinha deixado pela Copa Mitad del Mundo, passando para a semifinal, mas o Fluminense foi eliminado pelo Sporting Cristal e agora vai disputar o terceiro lugar no domingo contra o Independente Júnior do Equador. E ontem nós tivemos informação sobre o empréstimo do Edinho para o São José do Rio Grande do Sul, que hoje disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E bem, para quem não conhece tanto o Edinho, fica pensando, poxa, mais um moleque da base que vai ser emprestado, poderia estar sendo aproveitado no profissional. O Edinho é aquele jogador que aparece na festinha que o John Kennedy vai durante o seu afastamento. E até pelas informações que o Lessa passou, o Fluminense não tem uma boa avaliação interna do jogador, ele teria que jogar muito para poder conseguir em algum momento uma oportunidade no profissional, e não é o caso. Ontem, com tantos assuntos, eu acabei deixando passar batida a venda do Michel Araújo. Mas o Michel Araújo, que estava emprestado para o São Paulo, foi vendido. E nós não temos nenhuma informação ainda sobre valores, porque pelo que o São Paulo alega, esse negócio envolveu valores da dívida que o Fluminense tinha com o São Paulo pelo Hudson. E eu acho que mais inacreditável do que pensar que a gente ainda tinha dívida pelo Hudson é lembrar que a gente quase emprestou o André para manter esse cara. E agora, pra gente encerrar esse vídeo com alguma imagem positiva, ontem teve jogo do Bahia e quem esteve na Fonte Nova foi o Nino. E aí a Central Fluminense compartilhou esse vídeo aqui do Nino e do Iago. Eu deixei sem som porque o vídeo tem muito ruído, né? Mas os dois estão rindo ali. E assim, bateu uma saudadezinha
de quando a gente tinha esses momentos no Fluminense. Então fica aí pra gente terminar esse vídeo pelo menos com alguma imagem positiva. E esse foi mais um Giro do Almoço no Jornada. Nos vemos no Giro do Almoço novamente na segunda-feira, 1h da tarde. E no sábado, você sabe, transmissão tricolor de qualidade aqui no Jornada KTO 1902. Saudações, tricolores!